Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito. Hoje vamos falar sobre o que acontece no cérebro e fora dele. Para isso vamos recorrer a uma visão um pouco diferente da que estamos habituados. O estudo do corpo humano através do desporto. Porque vamos responder a perguntas como é que o Maradona fazia para executar manobras inesperadas e mais rápidas que os seus adversários? Porque em certas circunstâncias as decisões não chegam ao cérebro ou não têm tempo para chegar ao cérebro e para isso tem de existir uma alternativa? E haverá uma relação corpo-mente muito mais próxima e descentralizada do que possamos pensar? O nosso convidado de hoje é Eduardo Araújo, que é coordenador do Centro Interdisciplinar para o Estudo da Performance Humana e também diretor do Laboratório de Perícia no Desporto da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Ele discorda da visão que o cérebro é um computador biológico e procura caminhos que o levam para terrenos como a auto-organização ou a propriocepção. O Duarte foi ainda presidente da Sociedade Portuguesa da Psicologia do Desporto e membro do Conselho Nacional do Desporto de Portugal, publicou uma dezena de livros e mais de 150 artigos em revistas científicas, principalmente sobre perícia, performance, variabilidade, cognição e tomada de decisão no desporto. Antes de entrarmos na conversa de hoje, queria relembrar a quem está connosco que hoje é a última sessão antes do Natal, voltaremos mas só em janeiro, e para isso, para fazermos aqui uma pequena comemoração pré-natalícia, porque o Natal é quando o homem quiser ou quando o governo deixar, nós na segunda parte da nossa emissão vamos abrir as portas do Zoom e vamos convidar-vos a entrar aqui nesta nossa sala de conversas e fazerem vocês próprios perguntas diretamente ao nosso convidado. Está bem? Eu depois, a dada altura, nós avisamos que o link estará disponível, vamos só pôr mesmo em cima do momento, para vocês poderem entrar. Voltando aqui ao Duarte. Duarte, bem-vindo, muito obrigado por estares connosco. Diz-me uma coisa, e as decisões ocorrem fora do cérebro? De onde é que vem isto? Onde é que foste buscar isto? Muito boa noite, Rui, e muito boa noite, João. É um prazer muito grande estar aqui convosco no Cogito, que é digamos, uma inspiração para podermos ver como é que a ciência respira em Oeiras, e não só, e sempre tenho tentado seguir afincadamente as vossas discussões, que são sempre muito transformadoras. Portanto, é um prazer muito grande também poder fazer parte delas. Esta questão da decisão ser fora do cérebro surgiu porque eu estive sempre ligado ao meio desportivo, ao meio do desporto, estudava, praticava desporto e olhava para os jogadores, e agora o Maradona é um bom exemplo porque faleceu recentemente e tem-se falado muito dele, e refiro-me ao Maradona jogador exclusivamente. E nós olhávamos para alguém como ele, como alguém que desequilibrava o adversário instantaneamente, portanto era uma característica dele, uma rapidez muito grande nas mudanças de direção, umas acelerações de velocidade que eram proporcionais ao desequilíbrio que causava no adversário, o tratar a bola como uma extensão do corpo, portanto os próprios colegas de equipa diziam isso, o Valdano dizia isso, dizia que ele não controlava a bola, ele domesticava, portanto que usava a carga dos adversários para tirar vantagem deles, portanto era a carga dos adversários que lhe permitia resolver o problema, digamos assim. E a mão de Deus também. E a mão de Deus. Isso fazia-me ver que a decisão implicava muito mais do que o cérebro do jogador. Portanto, eu em nenhum momento retiro o papel do cérebro, a minha questão é que é mais do que o cérebro. Portanto, isto implicava que aspectos do corpo do jogador, de todo o seu movimento, do modo como ele lidava com as especificidades únicas de cada situação, a carga do adversário, a posição em que ele estava, o seu nível de fadiga, isso fez-me ver que as pernas e o tronco não podiam ser uns escravos do cérebro, que faziam apenas aquilo que o cérebro previamente lhes dizia para fazer. Elas próprias tinham uma participação muito grande no que se estava a passar. Curiosamente, nessa altura estava também a tentar perceber mais cientificamente estas coisas, estamos a falar dos anos 90, e é sabido que o tempo de reação humano anda pelos 200 milissegundos, portanto, entre se receber um estímulo e responder-se a esse estímulo. E muitas dessas pequenas variações que se fazem são abaixo deste tempo de 200 milissegundos. Quer dizer que há muito do que acontece, que estas pequenas variações, de um toque para a direita, um desequilíbrio para a esquerda, que são, digamos, que não implicam isto que nós sabemos, que é o tempo de reação. E de algum modo isto fez-me pensar que o Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo, mais do que reagirem,
ao que já passou, ao estímulo que já passou, eles agem, eles estão orientados para o futuro e o seu corpo e as circunstâncias, de algum modo, têm que fazer parte do modo como eles resolvem as situações, porque são únicas, cada situação é única. Aliás, diz que o bom jogador é aquele que, quando recebe a bola, já sabe o que é que vai fazer. Não é? Porque ele tem que ter uma análise de posicional, uma análise de movimentos. É uma coisa curiosa, por exemplo, o futebol que é jogado com os pés, e as pessoas dizem que isso é uma coisa para burros, porque as pessoas os jogadores jogam com os pés, não pensam. Mas é muito interessante fazer o cálculo de que é preciso fazer para se fazer um bom cabeceamento, por exemplo. Eu acho que... A trajetória, a velocidade, o tempo de salto, claro. A orientação... Mas não precisam de saber física, os jogadores. Sabem instintivamente, mas sabem física, sabem. É tal como nós no dia-a-dia, as unidades de medida que nós utilizamos são em relação a nós, não são em relação a uma forma, digamos, independente, neutra, como é a física em termos do espaço e do tempo. Mas nós temos unidades métricas que nos permitem dizer se conseguimos passar ou não naquela porta, se conseguimos chegar ou não a tempo do outro carro. E essa física é uma física muito mais ecológica, que é a que nós usamos e que os jogadores usam, e que implica, a meu ver, muita inteligência. O que eu quero dizer com isto é que o raciocínio do Maradona, do Messi, expressa-se no seu curso de ação. Portanto, a sua inteligência expressa-se no modo como eles resolvem estas circunstâncias únicas em tempos abismalmente pequenos. Portanto, não se tem ideia do quanto estas coisas se passam em termos tão pequenos, com adversários de altíssimo nível, e eles conseguem resolver essas circunstâncias. Portanto, no fundo, o que o Eduardo está a dizer é que os mecanismos, digamos, biológicos já existiam antes do cérebro ter aparecido, que existem noutras espécies, noutros animais, provavelmente mantêm-se no ser humano e o cérebro está em cima disso. É mais por aí, é mais do que nós não só temos o cérebro que temos e devemos fazer, e fazemos muito uso deles, como dizia um colega meu nesta perspectiva, o cérebro é um órgão muito útil, não o podemos pôr de parte, mas mais do que isso nós temos mais do que o cérebro, o nosso corpo é mais do que a impressora e o ecrã, portanto não são aspectos periféricos dispensáveis, são parte integrante do modo como se resolve os problemas, neste caso, que o desporto coloca. Isto, portanto, esta é para mim a questão interessante que esta visão de se pensar para além do cérebro pode trazer, que é, por um lado, o papel do contexto. E o papel do contexto quer dizer que nós, ao participarmos de um modo ativo numa determinada situação, parte da resposta está naquilo que esse contexto permite fazer, parte da resposta é dada pelo próprio contexto, por aquilo que é possível. Se eu imaginar uma coisa que neste contexto não se concretiza, se eu imaginar saltar 15 metros nestas condições de gravidade, isso não é possível. Portanto, digamos, o contexto de algum modo está-nos a dizer que caminhos são possíveis. Há exemplos muito interessantes, por exemplo, dos astronautas, que para gestos tão simples como agarrar um copo de água, a água deixa de funcionar como funciona com a gravidade a puxar para baixo, e portanto toda a criatividade de ações novas para beber água, para comer, para se deslocar, são fascinantes. Lembrei-me agora do próprio Neil Armstrong, quando andou pela primeira vez na Lua, não andou como nós andamos, andou saltando de um pé para outro pé, portanto, naquele instante ele inventou uma nova forma de se locomover. E é este aspecto que é muito interessante na ação humana, é ela própria poder ser sempre criativa, poder ser sempre única. Portanto, por um lado, o contexto permite-nos... Mas essa adaptação, diria que é mais um argumento até a favor do cérebro, não é? Que amplia a capacidade de adaptação. Sim. Com certeza, sou muito... portanto, não estou a falar contra o cérebro. Não, eu também não estou a dizer isso. Estou apenas a dizer que essa parte parece vir do cérebro, não é? Ou seja... assim como a capacidade, por exemplo, a reação de um atleta, se ele aprende, não é? Ou seja, se ele treinar, reage mais rápido. Portanto, dá a ideia que há ali um elemento que parece normalmente ser uma competência ou uma característica associada àquilo que nós normalmente dizemos que vem do treino do cérebro, não é? Estou a perceber a questão, vou tentar dar outro enfoque. Portanto, essa ideia de que a resposta vem do cérebro quer dizer que de algum modo ela estaria memorizada, e quer dizer que o Neil Armstrong já saberia andar assim antes de saber que saberia andar assim. Isso
Ou pelo menos tinha o alfabeto, construiu as palavras naquele momento, mas o alfabeto podia estar lá, não é? Portanto, a questão que se põe é que, de facto, esta solução ao surgir implica ingredientes que não estavam antes no indivíduo, que surgem desta interação que ele estabeleceu com esta situação. A questão de se escolher entre o alfabeto e, portanto, e irmos procurar a resposta dentro do que temos em nós, gera também problemas muito interessantes mesmo do ponto de vista computacional. Por exemplo, o perceber-se o quanto uma situação é semelhante às anteriores é tudo menos trivial, e a inteligência artificial bateu-se com isso muitas vezes. O ser semelhante podia ser cinzento, quando não era isso que interessava para o indivíduo se locomover. Portanto, esta questão de selecionar o que interessa e depois, dentro do que interessa, ir à procura das respostas que estão mais próximas, não tem nada de trivial, porque o que é semelhante nunca é igual. Isto para dizer o quê? Que uma resposta que implicasse ir sempre buscar que já tivéssemos em memória, não só o reconhecimento da situação, mas em memória também a resposta, põe-nos a necessidade de ter o mundo antes na cabeça e todas as nossas respostas antes na cabeça antes de as podermos executar. Eu penso que essa resposta é muito exigente do ponto de vista evolutivo e do modo como nós constatamos que muitas ações acontecem. Mas foi no fundo por causa disso que provavelmente o cérebro apareceu, não é? Ou seja, a capacidade biológica para ter um modelo de funcionamento na natureza a partir de um determinado grau de complexidade, a informação que era necessário captar para se ter maior adaptabilidade não era compatível com os mecanismos biológicos existentes e houve uma mutação, terá havido uma mutação, que criou algo que acrescentou uma capacidade, que era adquirir informação de uma maneira diferente e processá-la, não é? E pronto, depois a partir daí a coisa teve o progresso que sabemos através do processo da evolução, não é? Há com certeza aspectos ligados à memória, embora eu já vou dizer que podemos ter outro papel para a memória do que este de representar o mundo, já vou comentar, mas pode também haver um conjunto de outras funções que levaram a este desenvolvimento do cérebro. Há outros animais que têm movimentos muito mais complexos do que o nosso e não têm necessariamente um cérebro como o nosso. Claro. Isto não quer dizer que o cérebro não esteja implicado no movimento, está com certeza, mas pode haver outras funções para além disso. E eu penso que essas funções têm muito a ver com estes aspectos mais ligados à comunicação, à organização social, à forma partilhada como nós nos começámos a estruturar socialmente. E o cérebro ajudar-nos nesses aspectos. Mas isso implica, então, ter este enfoque no cérebro, não como um depósito de memória de como é que reconhecemos o mundo e de como é que agimos, mas uma memória que nos ajuda a procurar melhor no mundo as soluções que ele próprio tem. Como um cientista do MIT, da robótica, muito influente, chamado Rodney Brooks, dizia, para ele construir os robôs dele, que não eram de processamento central, eram robôs que na interação com o meio encontravam soluções, ele dizia que o mundo é o seu melhor modelo. Ele fazia robôs que exploravam as características do contexto para encontrarem a solução nessa interação. E, a meu ver, este papel da memória é um papel muito mais adaptativo, porque quer dizer que nós não temos que saber as coisas antes de as fazer. Nós podemos descobrir como fazer quando interagimos com ela. Quando pegamos num objeto que não conhecemos, manipulamos-lo até encontrar alguma função que podemos ter com ele. E também eu invento com esta caneta, fazer uma extensão do meu braço para chegar àquele botão e deixo de usá-la apenas para o design com que ela foi concebida e que eu podia ter armazenado desse modo. Portanto, uma memória que nos ajuda a ligar melhor ao contexto, a meu ver, é uma memória mais útil e mais adaptativa que uma memória que obriga a saber o contexto na cabeça antes de podermos agir nele. E é mais neste sentido. Mas Duarte, eu percebo, digamos, o raciocínio, só há aqui uma coisa que não percebi ainda bem, que é, muito bem. Porque é que nós vamos pelo caminho de colocar a hipótese de que é fora do cérebro e não antes que é dentro do cérebro, mas determinados processos que o próprio cérebro também tem que precedem eventualmente a nossa consciência desses mesmos processos. Ou seja, o cérebro tem dimensões inconscientes e, portanto,
eu poderia ter determinado tipo de capacidades que precedem a minha capacidade de me aperceber, de tomar consciência delas, não é? Isso tem muito a ver com o lobo frontal versus o resto do cérebro. O lobo frontal é um bocadinho o local da consciência, da decisão. Mas de alguma maneira eu poderei ter, ou e tenho certamente, é um bocadinho essa a interpretação que eu tenho das coisas, e tenho lido de forma mais consensual, não quer dizer que esteja certo, há muita coisa no cérebro que não se sabe, que há processos inconscientes que eventualmente até precedem as decisões, isso tudo, e que às vezes as decisões já estão tomadas sem nós nos termos consciencializado delas ainda, e portanto são inconscientes, por isso mesmo. Isso parece-me uma coisa que obviamente é no cérebro na mesma, não é? É só essa a diferença que eu não estou a perceber ainda bem. Mas para além disso... Eu acho que não. Eu acho que é na interação mesmo. E o cérebro, tal como o músculo, tal como o coração, quando nós estamos perante uma situação, há um conjunto de vias neurofisiológicas que são ativadas, com certeza, claro que sim. Tal como o coração pode ou não bater mais, se estivermos a ver uma coisa emocional, por exemplo, tal como a respiração. Portanto, todo o nosso corpo é muito sensível ao que estamos a fazer. O nosso sistema nervoso central também. Claro. A minha questão é que percebermos como é que nós lidamos com as situações é visto de modo muito restritivo se apenas olharmos para o sistema nervoso central, sobretudo quando estamos a olhar para a ação desportiva. Por um lado é este aspecto, mas eu vou tentar ir a questão que o João coloca é uma questão fundacional, divide os cientistas no mundo inteiro, e aliás, há muito mais gente a favor desta visão computacional do que aquela que eu estou a alegar, portanto é o mais legítimo que pode haver essa questão. Eu vou tentar colocá-la sem ser muito enfadonho, vou tentar dar a minha visão sem ser muito enfadonho. Portanto, se nós estamos em interação com o meio e o nosso cérebro, de algum modo, o modo como ele vai evoluindo, como nós vamos desenvolvendo o nosso sistema nervoso central, depende da nossa interação com o meio, portanto, o modo como nós vamos desenvolvendo o nosso sistema depende do que vamos fazendo. Vou dar um exemplo muito simples para depois perceber que é disto que eu estou a falar. Se nós levantarmos muitas vezes pesos com as mãos ficam calejadas. Isto não quer dizer que as minhas mãos calejadas estejam a representar a barra que eu pego. E um dia que me alejo numa barra e ponho um dedo mais de lado do que os outros, isto não quer dizer que seja uma representação da barra. Quer dizer que eu estou a ajustar todo o meu corpo, cérebro, mãos, braços, músculos, à tarefa que eu estou a fazer. Portanto, a meu ver, o papel do cérebro, tal como de todo o corpo, nós temos um corpo fantástico, inclusivamente o cérebro, é mais aí que eu quero estar do que provavelmente dizer mal do cérebro, não quero dizer mal do cérebro. Temos um corpo, ajusta-se todo à tarefa que estamos a fazer. E, portanto, nós conseguimos perceber formas muito mais ricas de resolvermos os problemas do que meramente a ideia de que temos que programar o cérebro para jogar como Maradona. A ideia do Matrix, que era, lembram-se do Matrix, do início dos anos 2000, portanto, que bastava programar um indivíduo para ele ser um craque mundial de artes marciais, negligencia completamente o corpo, vê o corpo como é uma trilogia fantástica, e gosto muito do filme, não é isso que está em causa. Mas essa ideia de que basta programar uma parte do sistema nervoso central, modificar umas sinapses, umas ligações entre os neurónios, e a partir daí esse craque mundial negligencia por completo que corpos diferentes terão modos diferentes de agir, alturas diferentes, velocidades diferentes, nós com fadiga, sem fadiga, isso altera todo o nosso modo de atuar. E portanto, onde eu quero chegar é que se trabalhamos atletas, com treinadores e com atletas, se queremos desenvolver essa perícia, está muito para além de apenas lhes dar informações. Nelson Évora, agora vai saltar mais 1 metro. É muito mais complexo do que isso, implica todo um trabalho de todo o corpo estar em função desse objetivo. E isso é muito mais do que ter força, e é muito mais do que ter coordenação. Mas de qualquer maneira, todo o sistema de qualquer maneira, digamos, a fisiologia inerente a isso, ou Nelson Évora ou Powell, não é diferente, não é? Podem ter capacidades diferentes de raiz, podem ter treinos precursores de raiz, podem ter planos de treino diferentes, podem ter planos de treino atuais diferentes, mas não é totalmente verdade. Isso permite uma certa variabilidade, o que está a dizer, mas de qualquer maneira a adaptação de um plano de treino a um atleta, e eu sou completamente leigo nisto, portanto posso estar a dizer uma grande coisa, mas a adaptação de um plano de treino a um atleta
é ajustes, não é? Não é uma coisa radicalmente diferente de um atleta versus outro, não é? Para atletas em que o objetivo é o mesmo, mesma modalidade, mesmo... Há uma progressão. Há variações muito grandes. Vou dar 2 exemplos, bom, pelo menos, por exemplo, há uma atleta portuguesa nível mundial, que é a Patrícia Mamona, no triplo salto, e ela tem uma adversária chamada Yulimar Rojas, que tem mais 30 centímetros do que ela tem quase 2 metros, a Patrícia tem 1,70 m, e tem características totalmente distintas a todos os níveis. Portanto, o modo como abordam a corrida, o modo como se comportam em campo, o modo como treinam, são totalmente distintas. E, no entanto, são adversárias, portanto, batem-se taco a taco na competição. Claro. Há muitas diferenças entre os atletas, mesmo que a modalidade e o output, aquilo que nós vemos na competição, seja muito parecido. Portanto, e os métodos de treino, há muita discussão sobre os métodos de treino nas diferentes modalidades, portanto, não é apenas uma questão de mudar um programa de um programa mental de um para pôr no outro, é mais complexo do que isso. Uhum. Portanto, isto para dizer que este papel do corpo é de facto muito importante. Eu vou dar um exemplo muito interessante que ajuda a perceber esta questão do corpo e o quanto isto é ajustável no momento em que nós estamos perante o que estamos a fazer. Este exemplo vem de um filósofo francês, Maurice Merleau-Ponty. Ele dizia que o corpo é um exemplo interessante de como é que o nosso corpo é importante naquilo que nós fazemos, é o modo como cada um se ajusta para ver um quadro. Portanto, uma pessoa alta terá uma posição, uma pessoa baixa terá outra, uma pessoa mais miúpe tem que ver mais perto, outra tem que ver mais longe, porque de facto não existe uma única posição, existem variedíssimas posições, inclusivamente há artistas que até brincam com isso da perspectiva, em diferentes locais veem-se coisas diferentes, mas isto quer dizer que o corpo implica perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto, e esta negociação, esta descoberta da distância é que permite ver o quadro, não está nem no indivíduo nem no quadro, está nesta negociação que se faz quando se está a ver o quadro. Seja, Eduardo, acho que é evidente que para toda a gente que o corpo é inteligente. Tu deste o exemplo dos calos, eu digo outro, é que quando nós nos cortamos, o corpo automaticamente vai recuperar o tecido que nós temos. Nós temos neurónios no corpo inteiro, nós temos neurónios nos intestinos, o sistema nervoso são neurónios, portanto, isso é evidente. A minha grande questão é, mas o corpo decide, que é o tema da nossa conversa de hoje. Muito boa. Estamos a falar de reações instintivas ou estamos a falar de decisões que implicam um grau de elaboração? Ok, muito interessante. Vou começar só por fazer essa distinção do instinto e o que é reação e o que é decisão. Okay. Portanto, ele foi muita coisa, que é o John Dewey, ele foi um pragmatista americano, um dos primeiros artigos dele, ainda antes de 1899, ele discutiu o que é isto do reflexo. Curiosamente, ele depois fez muita coisa ligada à pedagogia, e uma coisa que ele concluiu é que o próprio reflexo é um aspecto que se pode trabalhar, que se pode aprender, que se pode modificar, e portanto foi a grande conclusão dele, isto já em 1899, portanto há muito tempo, foi um dos primeiros pensadores a sair fora desta lógica, digamos, mecanicista do nosso funcionamento. Um exemplo claro disso nós temos um instinto de, se nos virmos agredidos, protegemos-nos, é instintivo. Claro. Vejam, por exemplo, um guarda-redes de futsal ou de handball, o que fazem é o contrário, vem um indivíduo com 2 metros a correr para ele com a bola na mão e o que eles fazem é abrir o corpo, ocupar a maior... Portanto, o instinto é também ele próprio modificável, esta noção de instinto são digamos, formas académicas e relevantes de se classificar, mas as fronteiras, a biologia, a natureza humana, o comportamento humano é bem mais complexo do que isso. Pronto, para começar, só para dizer que estes aspectos são a biologia é muito rica, não nos fiquemos só por estas classificações. Sem dúvida. Para encontrar uma explicação alternativa, eu penso que há 3 pontos aqui interessantes que nos ajudam a pensar deste modo. Por um lado, eu estou a dizer é que, em vez de nós vermos a decisão como um percurso neurofisiológico, que chega a um estímulo, ativa o nervo óptico, que depois vai não sei para onde e faz estas ligações, portanto, em vez de fazermos essa descrição, nós podemos fazer outra. E é essa outra que eu penso que nos explica mais coisas do que apenas esta interior. Essa outra é medirmos, do mesmo modo que fazemos esta ligação, este percurso, do mesmo modo que podemos fazer um EMG e vemos qual é a variação das diferentes áreas que estão a ser ativadas perfeitamente,
é fazermos o mesmo percurso, mas na relação. Por exemplo, como é que o indivíduo se afasta ou aproxima do seu objetivo, como é que ele se desvia, como é que o adversário cria mais tempo de latência ou tempo de aproximação. Isto nós chamamos de variáveis ecofísicas. Vou-vos dar um exemplo. Uma forma, portanto, isto quer dizer que nós temos que, em vez de vermos ao nível apenas dentro da pele, dentro do organismo, dentro do cérebro, temos que ver ao nível da relação do indivíduo com o ambiente e medirmos essa relação, portanto, e neste caso já estamos a falar de ciência. Vou-vos dar um exemplo. Como é que se agarra uma bola? E há muitos estudos sobre isso, de agarrar uma bola em movimento. Uma estratégia computacional seria, eu prevejo a altura de saída, o ângulo de saída e a velocidade de saída, vejo onde é que ela vai ter e vou cegamente ter esse local e agarro. O que nós constatamos é que essa forma seria muito difícil de se fazer, porque esta física, embora não seja muito complicada, é só calcular a trajetória de uma parábola, embora haja resistência do ar e haja efeitos de aerodinâmica da bola, portanto, tem alguma dose de facilidade, mas também tem alguns aspectos complexos, mas vemos que o que os atletas fazem é uma coisa mais simples e que também tem uma explicação para isso, que é manter constante o ângulo que é feito entre a direção do olhar e o solo. Portanto, temos uma linha reta, temos a bola, onde está a bola, onde está o nosso olhar e a direção do nosso olhar, isto faz uma espécie de ângulo. Manter este ângulo entre os 0 e os 90 graus indica-me a todo instante que eu estou na trajetória da bola. E, portanto, esta explicação, esta outra forma de explicação, de ver como é que este ângulo se mantém constante ao longo do tempo, dá-me uma explicação de como é que o atleta pode interceptar a bola. Mas é uma isso explicação... não é um género de uma heurística que o cérebro encontrou para resolver um problema, simplificando, um atalho, em vez de ir pelo caminho mais complexo, pronto, arranjou um atalho, simplificou e dessa porque maneira... A heurística é uma decisão previamente feita, esta não está feita. Esta é uma forma de se monitorizar esta relação com o ambiente até que a interseção aconteça. Portanto, é uma atualização constante, é uma informação constante que está no contexto, não tem que estar a ser processada. O processamento é cá fora, se quisermos. Portanto, a heurística seria, ele remata 80% das vezes para a direita e eu vou lançar-me já para a direita. Portanto, era uma solução previamente feita. Neste caso, a solução é orientada para o futuro. João, temos que acelerar aqui a nossa conversa. Portanto, por um lado, esta questão da relação do indivíduo-ambiente. Por outro lado, a questão da auto-organização que o Rui também falava há pouco. E aqui é que eu penso que vai muito também a explicação que o João estava a pedir. Uma coisa é eu ter uma solução previamente feita que me diz depois ao meu corpo como é que ele se tem que movimentar. Outra coisa é eu ter um corpo o qual está totalmente implicado em fazer progredir a bola, atingir o meu objetivo, mas que a solução tem a ver não só com o meu corpo, com as suas características, mas também com as circunstâncias onde ele acontece. Então há um conjunto de elementos em interação que limitam, mas que também potenciam umas soluções e não outras. Estes processos chamam-se auto-organizados, portanto a solução não está num dos componentes, mas o modo como os componentes interagem, orientados num determinado sentido. A nossa intencionalidade é fundamental, mas ela não nos dá a solução, ela dá-nos a direção desta interação em que o comportamento emerge destes diferentes componentes, destes diferentes elementos em interação. Portanto, não só estarmos a ver isto ao nível do indivíduo-ambiente, vermos que a explicação física, inclusivamente, é feita por auto-organização da interação dos elementos, e um terceiro aspecto, a meu ver, que ajuda a não ser uma interação naive com o ambiente, uma interação do zero, como se nós começássemos sempre do zero, de todo isso acontece, é que a nossa percepção do meio não ser em termos de pormos rótulos nas coisas, identificarmos aspectos, uma vez que cheguem às nossas estruturas de memória. Isso é um processo muito complexo, implica que nós saibamos as coisas de antemão, mas como um psicólogo americano disse, chamado Gibson, nós percepcionamos são affordances. Affordances quer dizer possibilidades de ação. Vou dar um exemplo no futebol. Em vez de percepcionarmos relva, adversário, baliza, percepcionamos possibilidade de passe. A possibilidade de passe é uma organização particular que permite esta ação. Portanto, o que Gibson disse, e penso que é uma forma genial de ver as coisas, é que nós percepcionamos aquilo que podemos fazer no contexto, não os nomes que temos que dar às coisas. O que tu estás a dizer é que nós podemos aprender a conduzir um automóvel num simulador, mas não é
e podemos aprender muita coisa, mas não é a mesma coisa pegar num carro real e ir para a rua e sentir o carro e sentir o ambiente onde nós estamos. Perfeitamente, perfeitamente. Eu penso que pode haver muita coisa que se pode aprender em simulador, indiscutivelmente, mas há aspectos fundamentais de sentir a vibração, sobretudo nos automobilistas, nos pilotos, sentir a vibração do carro, sentir como é que ele está a deslizar. Mas, Duarte, não é a mesma coisa porque não conseguimos reproduzir exatamente o ambiente real do carro. Ou seja, por exemplo, os simuladores hoje em dia, por exemplo, ainda há um mês e tal atrás tivemos o circuito de Fórmula 1 em Portimão, que era um circuito novo para os pilotos, e os pilotos treinaram aquele circuito infindavelmente nos simuladores. Todas as marcas agora têm simuladores super sofisticados. Chegaram lá. Obviamente, ninguém diz que se tivessem já corrido lá 5 vezes que não conheceriam melhor a pista, mas em poucas voltas ficaram a dominar a pista porque já tinham tido o trabalho de simulador. Perfeitamente. E simuladores já existem há 20 anos, só que há 20 anos atrás os simuladores eram tipo um ecrã banal e agora já não são, não é? Reproduzem vibrações, reproduzem isso tudo, mas também ainda não são suficientemente perfeitos. Ou seja, o que eu estou a dizer é que, no fundo, nada reproduz a realidade se não conseguirmos reproduzir a realidade, porque se conseguirmos isso é uma limitação tecnológica, não é? Neste momento, e não tanto uma questão de percepção. Por exemplo, nós tínhamos aqui uma questão deixa-me só dizer isto, tínhamos aqui uma questão há bocadinho do José Ribeiro em relação àquela questão da NASA e do Armstrong, que dizia que o Armstrong foi altamente treinado em câmaras de gravidade modificada e, portanto, aquilo não foi, digamos, uma coisa que ele, naquele momento, teve que resolver um problema, porque já tinha treinado isso, ok. É uma situação diferente, mas certamente não é igual a ter estado na Lua, mas... É possível, portanto, não... Haverá aspectos da Lua que são distintos, mas eu vou comentar esse aspecto da Fórmula 1, que é um aspecto muito interessante. Embora isso seja verdade, e já tive a sorte de contactar com alguns treinadores de pilotos e com esses próprios pilotos, há aspectos que são únicos. Por exemplo, o comportamento do adversário atrás de mim, eu não sei o que é que ele vai fazer, o tipo de pressão que ele faz, ele hoje está mais agressivo do que é habitual, naquele sítio há gravilha que ontem não havia, o piloto da frente fez sair relva e agora aquilo está a dificultar. Esses aspectos fazem parte da competição. Para mim, eu estar no simulador ou estar na pista possivelmente seria a mesma, mas para estes pilotos de alto nível, essas pequenas diferenças são uma grande diferença. E a realidade, o simulador, digamos, estará sempre aquém da realidade, porque a realidade traz essa novidade que só surge emergentemente, só surge dessa interação única que aconteceu nesse dia. É mais nesse sentido que... Duarte, temos que avançar a nossa conversa. Então diz-me uma coisa, o que é que tudo isto traz de novo? Porque é que isto nos transforma, não é? Então está bem, vai rápido. Sim, força, sim. Força. De algum modo temos comentado os outros aspectos, eu acho que... eu tenho posto ênfase no corpo e no contexto, como ele sendo parte integrante de como podemos perceber o comportamento. E essa é, digamos, a mensagem onde, digamos, em termos científicos, o nível de análise, as variáveis deixam de estar dentro do indivíduo, mas estão na interação, a auto-organização é um processo fundamental e a percepção da affordance são os 3, digamos, elementos fundamentais desta teoria, sem entrar em, digamos, muito detalhe matemático. A parte da transformação, eu penso que é a mais rica e, de facto, ainda bem que podemos ir por aí. Eu penso que a questão interessante deste processo é que, primeiro, ele está-nos a pôr esta perspectiva de vermos que a decisão é o modo como interagimos com o mundo, como negociamos e resolvemos os problemas de corpo inteiro com o que se passa no mundo, que nós somos muito mais do que o nosso sistema nervoso central, sem pôr em causa a sua utilidade. Isso quer dizer também que nós, de algum modo, podemos pôr-nos em condições de valorizar muito mais a experiência em primeira mão do que a experiência em segunda mão. Mais do que armazenarmos e registarmos a informação que os outros nos trazem, nós embrenharmos-nos na vida, mais do que sermos conduzidos, sermos condutores. E, portanto, embora isso não inviabilize, que seja muito interessante ver o que os outros fazem, ler os livros dos outros, os filmes, tudo com certeza, mas também pormos a tónica na nossa vida de que a experiência em primeira mão é aquilo que nos constitui. Essa experiência em primeira mão é de corpo inteiro, portanto, sermos nós próprios a embrenharmos-nos na nossa história, nas atividades que realizamos, concretizarmos
os objetivos a que nos propomos, no sentido em que são realizados em primeira mão. Esta é a ideia grande, portanto, enfatizar em primeira mão algumas formas de concretizar isto. Por exemplo, a ideia de que vale a pena nós vivermos ambientes que têm, digamos, um contágio não vírico, não do ponto de vista do vírus, mas um contágio emocional e digamos, há emoções partilhadas que nós, ao entrarmos nesse ambiente, passamos a senti-las, como que a emoção vem de fora para dentro. Por exemplo, ir ver um jogo da seleção, por exemplo, ouvir ópera ao vivo, sentir a vibração da voz junto a nós, ver um espetáculo dos Fura del Baus, por exemplo. O vivermos estes aspectos é muito diferente de ver um filme sobre os Fura del Baus ou ouvir a Maria Callas num CD de alta fidelidade. O vivermos em primeira mão traz-nos todo um outro significado para esse evento. Eu penso que isso quer dizer que, então, que o nosso corpo e o contexto fazem a diferença. Este é um dos exemplos. E isso é importante numa sociedade cada vez mais digital, onde tudo é cada vez mais desmaterializado e, portanto, ou seja, passar a vida no sofá ou na secretária do computador é uma vida em segunda mão, é isso que estás a dizer. É isso. Portanto, não é que não haja muita coisa interessante que podemos obter aí, 100% de acordo, mas o enfatizarmos esta primeira mão como forma de construirmos a nós próprios, digamos assim. Ou seja, podemos correr a passadeira em casa, mas não há nada como ir correr para o meio da floresta. Exato, sentir o ar verde, o ambiente chuva, verde, o frio. Bem, então, os nórdicos fazem muito mais atividade física do que nós e aquilo está abaixo de zero. Eles saem mais de casa do que nós, eles não acreditam. Quando eu lhes digo isso, eles andam mais na rua do que nós, eles não acreditam. Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com mostra a tal adaptabilidade que o ser humano às vezes não é boa. Não, exatamente. Nós temos uma adaptabilidade. Não, mas nós temos outras coisas muito giras, que é, por exemplo, o viver ambientes em família, os jantares, os almoços. Este ambiente de família também é muito rico e é a experiência em primeira mão, indiscutivelmente. Claro, ok. Outro nível, por exemplo, é a direção que podemos dar à tecnologia. Não que a tecnologia que tínhamos desenvolvido seja boa, deste um bom exemplo há pouco, Rui, mas é também a tecnologia que nos amplifique e não que nos substitua. Darmos tecnologia que nos permite ter mais experiências de percepção e de ação e não que substitua a nossa percepção e a nossa ação. Não quer dizer que isto não seja importante, estou a dizer a ênfase que podemos dar. Com certeza que até em situações limite de problemas que possam surgir com as pessoas, ainda bem que há tecnologia que substitui, fantástico. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que a nossa tónica poder ser em algo que nos faça ter experiências mais ricas, mais amplificadas, porque a tecnologia o permite. E, portanto, isto porque de facto vê-se uma tendência muito grande para a substituição. Vou-vos dar um exemplo trivial que todos nós já vivemos e que mostra o quanto isto é perverso e está no nosso dia-a-dia. Quando vamos a uma clínica, a um consultório, onde seja, e temos que esperar porque o sistema está em baixo e aquela pessoa que está à nossa frente, que é inteligente e que pode resolver o problema, não o pode fazer porque o sistema não a deixa resolver o problema, o sistema, o computador, a internet está em baixo. Isto é uma substituição que a tecnologia naquele momento está a dar àquela pessoa. É verdade que para a empresa é muito interessante porque tem o controle do que é que cada um está a fazer em cada momento, mas em termos do potenciar essa pessoa que nos podia resolver o nosso problema, é retirar-lhe esse poder todo para pôr o poder na máquina. A pessoa apenas serve para pôr o nosso nome e a máquina diz o resto do que a pessoa tem que fazer. Portanto, não é de todo dizer que isso tem que ser abolido e que está tudo mal, não é nada disso, é para dizer que é também importante enfatizarmos a tecnologia que nos amplifica e não que nos substitui, é mais nesse sentido. Ok. Bom, uma última sugestão nesta ideia de experiência em primeira mão é a ideia de que, e essa vê-se com atletas, mas vê-se em tudo o que é aprendizagem, quando nós aprendemos, quando nós desenvolvemos a perícia no que quer que seja, passamos a ver as coisas de outra maneira. Quando nós aprendemos a pintar, passamos a ter uma atenção particular às cores. Quando nós aprendemos a escalar, eu aprendi a escalar numa altura, então tudo o que eu via na parede era zonas onde podia pôr as mãos para subir. Portanto, passamos a olhar para as coisas de uma outra forma muito diferente. E isso traz-nos também um significado muito rico no nosso dia-a-dia, de passarmos pelas mesmas coisas, mas reconhecendo-as e encontrando outra forma de interagir com elas. Portanto, penso que esta noção
de o corpo e o contexto serem importantes no nosso modo de ser e não ser tudo determinado internamente do que é que vale a pena e o que é que não vale. Portanto, deixarmos que o contexto nos convide, nos desafie, nos envolva, penso que é uma consequência interessante desta experiência em primeira mão. Muito, muito interessante. João, eu vou agora pôr aqui o convite online. Por favor, conduz tu um bocadinho a entrevista enquanto eu faço isto. Sim, então eu sei que se as pessoas se juntarem vão poder fazer estas questões que eles colocaram aqui, mas posso aqui mesmo assim tirar algum feedback daquilo que algumas pessoas estão aqui a dizer. Há aqui claramente pessoas que estão, por exemplo, o João Pinto Costa diz que no argumento que tudo é controlado pelo cérebro, pode-se inferir que a implicação de que basta treinar cognitivamente a ação motora e desenvolver esquemas mentais descontextualizados, por exemplo, através de imagética, para que depois se possa realizar um determinado movimento técnico. É uma pergunta isto, eu não li bem, mas no fundo é um bocadinho aquela componente de que o treino cognitivo provavelmente não é suficiente, não é? Exato, é porque um levar a sério dessa abordagem iria ter ao que essa pergunta está a dizer. Das tantas, bastaria eu pôr tudo na minha cabeça para conseguir realizar o que quer que fosse. Certo. E sabemos que o movimento é bem mais complexo do que isso, bem mais o modo como nós nos coordenamos, como utilizamos a nossa força, a velocidade, a variação que isso tem quando estamos cansados, quando existe carga, quando não existe, quando o piso se modifica, coloca aspectos muito diferentes, muito distintos do que aqueles que meramente poderiam ser, digamos, memorizados. E, portanto, claramente que o que se pretende é valorizar tudo o que pode ir, tudo o que está também para além desses aspectos da memorização, digamos assim. Há aqui uma uma questão colocada agora aqui em direto, mas um comentário que foi colocado há uns dias em relação a este tema, em que uma pessoa que eu agora tinha que ir ali aos posts para me recordar o nome, não me lembro, vou pedir desculpa por isso, mas mencionava o novo livro do António Damasio, que eu ainda não li, já comprei até agora para fazer aqui umas ofertas no Natal, mas ainda não li. O Sentir e Saber, pois posso, a caminho da consciência, mas de qualquer maneira, como tivemos essa questão, eu fui aqui buscar a um blog que já tinha feito aqui uma análise e há aqui uma parte que eu vou ler que me parece muito interessante, que é portanto é uma citação aqui de uma parte que está no livro do António Damasio novo, e que diz: o que motiva não são as correlações químicas e neurais de cada sentimento específico, uma questão importante que a neurobiologia tem vindo a abordar com algum êxito. O meu objetivo é diferente, pretendo compreender a disposição biológica que nos permite experienciar na mente um processo que decorre claramente no reino físico do corpo. Essa pirueta curiosa do corpo físico para a experiência mental é tradicionalmente atribuída ao trabalho do cérebro, nomeadamente à atividade dos dispositivos físicos e químicos a que chamamos neurónios. Embora seja clara a necessidade de um sistema nervoso para que se realize tão notável transição, não há qualquer prova de que ele o faça sozinho. O leitor vai descobrir uma resposta desconcertante. É um bocadinho depois aqui o ponto para irmos ler o livro. Mas no fundo, e era também o que esse comentário no Facebook de há uns dias nos dizia, que o corpo está lá, é mais do que apenas um sistema sensorial que depois dá indicações para o cérebro. É um bocadinho isso que o Duarte estava a dizer, tem a ver com o contexto, tem a ver com uma capacidade, uma estrutura, exatamente, desculpa, João, aqui interromper. Não, é isso. Mas não sei se quer comentar isto aqui do Damasio, porque parece que encaixa bem. Gostava só de dizer dois aspectos. É muito isso. O Damasio é um cientista que eu admiro profundamente e que tem trazido a importância do corpo no nosso processo de nos relacionarmos com o mundo e de sentirmos e de resolvermos os problemas com que nos deparamos. Perfeitamente. E outra coisa que eu admiro muito nele é escrever livros para o que vai fazer a seguir. Não é recensões do passado, mas é livros do que vai fazer a seguir. Eu acho que isso é de uma atitude
perante o conhecimento fantástica. Portanto, é isto que eu vou fazer, não sei se estou certo ou não, mas é isto que eu vou investigar. E acho que o livro mostra um pouco essa atitude, e essa citação vai nesse sentido também. Muito bem. Ok, temos aqui pessoas a entrar, temos o João Costa e também o Mário David. João, não estamos a vê-lo nem a ouvi-lo. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Olá, João. Boa noite, João. Bem-vindo. Porque ofereceram a oportunidade, estava a seguir com muito interesse a comunicação no Facebook e queria agradecer à Cogito. Eu não conhecia a Cogito, queria agradecer pela ação e é sempre com grande interesse que sigo o trabalho do professor Duarte Araújo, foi meu professor na universidade. E é sempre temos um fã então. Já não vi o João há muito tempo. O João tem um percurso também muito interessante, mais ligado à pedagogia, mas sempre muito preocupado com todos estes processos. Pedagogia é bom. João, apresente-se muito rapidamente e coloque uma pergunta ao nosso convidado, por favor. Meu nome é João Costa, morei em Portugal até 2017, fiz lá o meu percurso académico na Faculdade de Nutricidade Humana em Ciências do Desporto para ser professor de Educação Física e depois segui para o doutoramento em Ciências da Educação na formação de professores, mas pronto, como o professor Duarte disse, sempre tive muito interesse nas questões da psicologia do desporto, porque sempre estive muito ligado ao treino desde 2000, portanto já vai 20 anos que estou ligado ao desporto, ao treino desportivo e portanto a psicologia do desporto para mim é muito importante na prática desportiva, mas também porque acho que é muito importante passarmos essa mensagem na pedagogia aos alunos e portanto sigo sempre com muito interesse o trabalho do professor Duarte Araújo e trago aos meus alunos sempre com grande prazer. A minha única pergunta, para além daquela que o João já teve a oportunidade de apresentar e agradeço, eu não sei se o professor Duarte Araújo teve a oportunidade de ver a apresentação do Neuralink pelo Elon Musk, o dono da Tesla, e eu na altura achei muito interessante aquilo, mas se não viram basicamente a ideia do implante no cérebro. Não é no porco, João, cuidado. Foi no porco, sim, a apresentação do porco. Mas pronto, foi sobre um aspecto particular de demonstração que achei interessante com a questão que o professor Duarte levantou da tecnologia amplificar a percepção e não substituir a percepção ou o acoplamento da percepção com a ação. O que eles mostravam era o porco numa passadeira empassada com o dispositivo e depois faziam o cruzamento entre a previsão que o dispositivo fazia com o posicionamento biomecânico da passada do porco. E via-se que havia uma grande precisão entre a precisão do dispositivo e o posicionamento atual da passada do porco. Não sei se estou a ser claro, professor. A minha dúvida é se isso seria, por exemplo, imaginando uma pessoa com dificuldades de locomoção que pudesse ter esse dispositivo a um determinado nível da cervical, se via isso como um exemplo dessa tecnologia amplificar o acoplamento de percepção-ação. É muito interessante. Eu penso que a tecnologia, nesse sentido, permite que nós façamos coisas que de outro modo não podíamos fazer e, portanto, é nesse sentido de amplificação, de tornar possível essa experiência, ou essa ação, nesse caso, que me parece que é uma tendência interessante. Não quer dizer que tecnologia de substituição também não seja interessante, mas estou a dizer que esta ênfase permite-nos ainda viver de modo mais intenso e rico a nossa vida, as nossas experiências no mundo. Mas sim, claramente é um bom exemplo esse que o João apresenta. Ok. Temos aqui connosco também o José Ribeiro. José Ribeiro, bem-vindo. Por favor, identifique-se muito rapidamente e coloque uma questão. Quer dizer, olá a todos, muito boa noite. Desculpem, basicamente a questão que o Duarte está a colocar, vamos ver, a ciência desenvolve, o que é que confere o grau de cientificidade a determinada ciência? É a capacidade de prever. Quanto maior for a capacidade de previsão, maior é o coeficiente de cientificidade. Ora bem, e como é que a ciência vai evoluindo? Vai evoluindo com a experiência. O que é que eu quero dizer? Prevê-se o modelo, quando eu digo modelo, estou-me a referir ao modelo do ponto de vista de matemático ou físico, prevê-se o modelo, experimenta-se, altera-se o modelo, experimenta-se, altera-se o modelo, ajusta-se o modelo,
eu de facto percebo a ideia de o Duarte, mas acaba por ser uma relação que é bionívoca entre a experiência e a criação dos modelos. Reparem, por absurdo, no dia em que nós conseguirmos com um modelo de matemático descrever o corpo humano na sua íntegra, digamos com 10 bezilhões de variáveis, nós vamos conseguir aproximar-nos mais de o prever o que é que vai acontecer, o prever como é que eu vou reagir a determinado estímulo, qual vai ser a resposta que eu vou ter, ou a resposta que o Duarte vai ter, ou o Rui vai ter, ou o João vai ter. Quando nós conseguirmos construir este modelo do ponto de vista matemático, que se aproxima, vejam o que é que acontece com as órbitas. Reparem, nós conseguimos prever que a órbita da Terra que está, ou de Júpiter, ou for. Há outras situações, especialmente a nível de micro, não é? De física, de partículazinha, que ainda não há modelos matemáticos que o conseguem, porque a complexidade é de tal ordem que ainda não se consegue prever. E com o corpo humano, nós vamos aproximando de isso. Reparem, quando eu estou a dizer vamos aproximando, José, estamos anos... Conclua, por favor. Conclua. Não, basicamente isso, estamos a anos-luz, mas isto acaba por ser, digamos, uma interação entre a experiência e o modelo, eu diria, matemático, que o modelo matemático foi desenvolvido, que se vai ajustando à experiência e vice-versa. Okay. Duarte, por favor. Bom, há uma discussão de longa data na ciência sobre o que é ciência, por um lado, mas só para comentar este ponto, há muito boa ciência orientada para os modelos explicativos e muito boa ciência orientada para os modelos preditivos. Ambos são muito boa ciência. Embora eu esteja mais ligado aos modelos explicativos, também estou muito ligado aos preditivos, usando a inteligência artificial, por exemplo, e métodos, enfim. Isto para dizer que, a meu ver, há muita previsão que não explica o processo, portanto, que, digamos, de algum modo consegue simular um output, mas sem saber muito bem o que é que passa no processo. A explicação que tentei dar neste momento é muito baseada neste processo. Este processo de interação com estas variáveis e que é feita em equações diferenciais, portanto, são equações que não têm uma única solução, têm parâmetros, por exemplo, de ruído, e o ruído tem diferentes tipos. Há ruído neutro, que é como se qualquer variação fosse possível. Mas há ruído estruturado, por exemplo, o ruído cor-de-rosa, o ruído castanho, que estão mais ligados aos fenómenos biológicos. E sabe-se que muitos destes fenómenos que eu estou a dizer têm uma direção dessa variabilidade, desse ruído. Portanto, isto quer dizer que estas equações, estes modelos formais que definem estes comportamentos de que nós falámos, têm identificadas bem as variáveis, que são variáveis relacionais, que os explicam, mas ao mesmo tempo não tem uma única solução, não se vai dizer o jogador vai fazer isto ou vai fazer aquilo, mas o processo está lá identificado. Há um físico chamado Pierre Bach que tem um livro muito giro chamado How Nature Works. É um título muito ambicioso, mas é um livro muito interessante. Sim. E ele diz, não há ciência no mundo, não há modelo no mundo que preveja o aparecimento de elefantes, mas há muitos modelos que preveem como é que as espécies vão evoluindo ao longo do tempo. As pequenas variações são locais, não há teoria que a preveja à partida, mas os processos que estão implicados, esses podem ser científicos. Nós, claramente, que estamos nessa fase. Aquilo que eu tive aqui a dizer está muito nesta fase de identificar as variáveis, onde a variabilidade depois é local, é a interação local naquele caso em particular. Obrigado, Duarte. Temos aqui também connosco o Mário David. O Mário é um assistente e um participante ativo das sessões do Cogito. Finalmente nos vemos ao vivo e a cores. Olá, Mário, estás sem som, põe o teu som. João, não te vais embora, José também não fica embora, se tivermos tempo de dar para mais uma voltinha. Apresenta-te e coloca a questão, por favor. Obrigado pelo convite. O Cogito tem sido uma série de, digamos, de seminários e conferências extremamente interessantes e informativas.
E eu inicialmente comecei a assistir e depois continuei a assistir e continuei a assistir. E eu sou uma pessoa por vezes muito curiosa, vou colocando perguntas. É assim, eu sou físico por natureza, ou seja, tenho doutoramento em física de partículas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas há muitos anos atrás que mudei para o ramo da computação distribuída, portanto, e é isso que faço neste momento no laboratório. Uma das questões, eu estive a ver um pouco sobre o Duarte, sobre as publicações. É assim, pronto, eu de psicologia não sei nada, eu de neurociências sou um zero à esquerda. Acho que das ciências, acho que a ciência mais simples é a física, e a física é baseada na matemática. E eu vou explicar porquê. Porque basta ter 2 ou 3 noções ou 2 ou 3 fórmulas para se conseguir deduzir tudo o resto. Portanto, em biologia nós temos que decorar muita coisa, por exemplo, mesmo em química às vezes é preciso decorar muita coisa. Eu deparei-me num dos seus artigos com o conceito de Ecological Dynamics of Decision Making in Sport. E aparentemente, daquilo que eu percebi, isto em contraste com outro tipo de modelos para chegar a decisões, talvez mais clássicos. Daquilo que eu percebi, o ecological tem a ver, eu julgo que mencionou isto, com o ambiente. Ou seja, a decisão acaba por estar dependente do ambiente e daquilo que o rodeia, o que para mim parece completamente lógico. Porque, não sei se é isto ou não, mas, por exemplo, o mesmo tipo de estímulo exterior, digamos assim, pode provocar decisões diferentes consoante o ambiente em que nós estamos rodeados. Ou seja, a minha questão específica é, isto é novo, ou recente, digamos assim, não é ser novo, é recente, há alguma polémica sobre outros modelos, e o que é que os outros dizem, o porquê dos outros dizerem que são assim e não como isto, porque a história de o ambiente interessa, parece-me lógico para mim, pronto, mas não sei o... Muito interessante. Curiosamente, eu, embora esteja muito mais ligado ao ramo da psicologia, tenho-me entendido muito mais com físicos do que com os psicólogos. Portanto, talvez por tentar ir aos primeiros princípios e isso ajudar muito a pôr as ideias no lugar. Mas pronto, claramente que a questão ecológica quer dizer que mais do que apenas o ambiente estar lá como pano de fundo, mas não participar na explicação, o que é a ideia de ecológico quer dizer é que o ambiente é parte integrante. A explicação tem que ter a ver com as circunstâncias onde as coisas acontecem. E, portanto, se nós apenas medirmos variáveis dentro do indivíduo, estamos a perder todo esse aspecto, estamos a captar aquilo que se passa no indivíduo como se fosse no vácuo, quando não é verdade, quando de facto pequenas variações no contexto têm muita influência. Esse artigo que citou, curiosamente, eu fiquei muito pela rama, portanto não vou discutir isso consigo, nem pouco mais ou menos porque não tenho forma de o fazer, mas esse artigo eu fui muito inspirado pelo Feynman, como é que as partículas selecionam o seu caminho, portanto, action path, que o Feynman desenvolveu, eu achei de tal modo interessante porque ele de facto punha toda a trajetória das partículas baseadas nas interações que acontecem, que são perfeitamente, digamos, de acordo com a circunstância onde ela se encontra. Onde, com certeza, que nós somos seres mais complexos do que as partículas e o nosso interior faz diferença na interação que fazemos. Mas a forma elegante como ele encontra soluções para prever trajetórias de partículas que inclusivamente não passam linearmente pelos lugares, portanto estão num local, depois estão noutro que não segue exatamente o caminho anterior, eu achei que podia inspirar-nos muito a percebermos este papel das circunstâncias como constitutivo, mais do que apenas correlacional ou como pano de fundo, ser constitutivo da explicação. E, portanto, foi por isso que fui mais por aí. Não é muito consensual porque grande parte dos modelos explicativos de decisão passam-se dentro da cabeça, passam-se dentro das diferentes
operações ou localizações que estão a participar na decisão. Embora os dados que existem, sobretudo os neurofisiológicos, são totalmente importantes e devem-se respeitar enquanto tal, eu penso que, a meu ver, e é assim que eles também são designados, são correlatos do comportamento. E eu estou preocupado em não apenas captar os correlatos, que são muito interessantes e admiro muito quem os faz com o rigor, e nós temos neurocientistas fantásticos em Portugal, mas sobretudo eu quero captar o comportamento e a estrutura desse comportamento. Por isso é que esta interação com o contexto é tão, digamos, é o aspecto que eu prezo mais. Ok, nós estamos já no final da nossa sessão, mas como é a última, vamos aqui abusar um bocadinho, pouco. Os nossos três convidados podem fazer mais uma pergunta, mas tem que ser uma pergunta numa frase para o Duarte também responder rapidamente. João, queres começar? Uma pergunta rápida, por favor. Temos falado aqui na questão do desporto e já houve o exemplo do automóvel, da condução. Eu queria perguntar aqui ao professor Duarte se vê, por exemplo, isto também com implicações para a educação médica. Estava a imaginar, por exemplo, um médico cirurgião, não é possível ser treinado para todas as situações possíveis que vão acontecer e muitas vezes pode ter que criar situações emergentes, inovadoras, num contexto que ele próprio é emergente, portanto ter que usar outro instrumento ou usar a mesma técnica de maneira diferente. Portanto, via as coisas que nós sabemos que têm sido aplicadas no treino esportivo como uma possibilidade de transferência, por exemplo, para esse tipo de contexto ou para outros contextos relacionados em que a performance, o desempenho motor é a ação principal e que ela em si mesmo pode configurar, como me manifestava há pouco, um elemento de cognição, um elemento de conhecimento do cérebro. Muito interessante. Curiosamente, já foram feitos estudos especificamente ao nível dos cirurgiões, portanto, de se perceber as diferenças em tarefas ligadas à cirurgia, quer em principiantes, quer em cirurgiões experientes. E, de facto, nota-se que as pequenas diferenças podem fazer uma grande diferença, sobretudo em zonas sensíveis, como o próprio tecido cortical, ou em outras zonas que também têm uma área de restrição muito pequena. Portanto, este treino, esta coordenação que é necessária, óculo-manual, é de facto um aspecto que pode beneficiar muito dos princípios do treino e do assunto que temos vindo a falar, mas não só teoricamente, como também já foi implementado programas a esse nível. Uma senhora do Canadá chamada Janet Starks tem um programa muito interessante a esse nível. Agora, com a laparoscopia, também se sabe que parece que é só jogar computador, mas não é. Esta capacidade de controlar para se conseguir fazer a laparoscopia também tem um tempo de aprendizagem muito importante e que faz a diferença entre ou aumentar a probabilidade de sucesso numa operação ou não ter esse sucesso. Portanto, tudo isto implica claramente treino e, em vez de ser um treino meramente por tentativa e erro, eu acho que pode beneficiar muito disto que tem sido desenvolvido nas ciências do desporto e já há programas que fazem isso mesmo. Muito interessante. José, uma pergunta rápida, por favor. Sim, olha, antes de tudo, deixem-me dizer ao Mário, ainda bem, peço desculpa, eu sei que estamos muito apertados com tempo, mas deixe-me dizer, Mário, somos a mesma equipa. Eu sou da área de física, embora tenha depois optado por outros rumos, mas sou de facto da área de física. Vamos ter aqui um choque atómico, não? Entre os dois físicos. Pois, eu andei de facto nessa vida até aos 28 anos e depois mudei para outra vida, mas reparem, eu insisto neste conceito no dia e o Mário, por certo que me perceberá melhor, no dia em que nós conseguimos criar os modelos, porque é que o Mário dizia que a física é a ciência que é a mais fácil de elas todas? De facto é porque tem o coeficiente de cientificidade mais elevado. É a ciência que consegue o prever. E consegue prever tudo. Não, longe disso, estamos a milhões de anos de luz disso acontecer. Mas a lógica é essa, é modelo, experiência, modelo matemático, experiência, modelo matemático, experiência. E assim, no dia em que conseguirmos, na área do desporto, que eu não percebo nada de desporto para além de hipismo, no dia em que conseguirmos que criar um modelo matemático, no dia, mas repare, quando eu digo no dia, não é que este dia que é amanhã, este dia nunca se vai chegar a este dia é um processo, mas vamos deixando ao aleatório cada vez menos espaço.
vamos deixando para o desconhecido cada vez menos espaço. Enfim, eu estava aqui a noite inteira a conversar. Obrigado ao Duarte, e não se aborreça desta minha... Não, pelo contrário. Tudo bem. Eu não percebo nada do assunto, posso dizer as asneiras que quero. José, deixa-me comentar, mas se calhar o que o Zé quem fez o Cosmos foi um físico que criou essa simulação, não é? Vivemos todos numa simulação criada por um físico. Temos aqui 2 físicos, temos 2 Cosmos. Eduardo, queres comentar ou passas? Não, é dizer que basicamente estou de acordo, e já se faz muito nesse sentido, já há muitos modelos sobre como é que o jogo pode acontecer, mas são modelos tal como o Pierre Bach fez, como a natureza funciona, portanto são tendências e aspectos críticos que são captados, e de facto isto pode ir neste sentido, não irá noutro, mas o detalhe do que acontece só na interação local é que pode ser determinado, mas claramente que é nesse sentido que a ciência do desporto está a caminhar, claramente, e digamos, por um lado. Por outro, eu concordo muito com a abordagem teoria-experiência, mas também aceito que possa haver outras abordagens, por exemplo, e que muitas delas vêm da física. Por exemplo, o método indutivo da inteligência artificial é meramente de organizar dados sem qualquer pressuposto a priori, portanto aí não há teoria sequer. Também tem vantagens, eu não vou entrar numa discussão, digamos, filosófica de qual o método mais adequado, mas eu acho que a abundância de métodos, o pluralismo será sempre bom para a ciência. Mário, encerra, faz favor. Esse é um pouco bom. Podes perguntar se o Duarte acredita em Pai Natal. Surgiu-me agora assim muito rapidamente e é fácil. Não é fácil, é fácil de pôr. O vídeo-árbitro vê o vídeo-árbitro com inteligência artificial, machine learning, com ou e sem supervisão. Para tomada de decisão. Muito bem. Eu vou responder, não é escapar-me à pergunta, mas é escapar-me ao conceito. Eu vejo o vídeo-árbitro como ele está agora, como uma ajuda ao árbitro, não como uma substituição do árbitro. Se o vídeo-árbitro fosse no sentido da inteligência artificial que dizia qual era a decisão, eu acho que se estava a substituir. E, portanto, eu preferia um que ajudasse, que informasse melhor o que é que se passou, do que propriamente determinasse por indução o que é que se tinha passado. Pronto, só para explicar o seguinte, machine learning com supervisão é justamente isso. Tem o machine learning, efetivamente, mas no fim a decisão é feita por um humano. Portanto, é uma das coisas que agora está muito em voga, evidentemente, porque se pensarmos num carro automático ou num pattern recognition de um raio-x ou de uma imagem médica qualquer, portanto, uma coisa é o machine learning e é, digamos, o que é que se pode tirar daí, e a outra coisa é a decisão efetiva supervisionada pelo... Claro. Pronto, a minha questão é apenas que, como o machine learning tem esta grande dose de inferência acumulada por todos os casos que foram sendo feitos ao longo do tempo e onde o supervisor vai corrigindo os que estão bem e os que não estão, digamos, a meu ver, mais do que estar a dar a informação do que está a acontecer no local, está já a dar uma tendência de decisão, está já a dizer aquilo que é mais provável de ter acontecido. Eu preferia um que informasse mais o que é que aconteceu do que dissesse o que é provável de ter acontecido. Não quer dizer, e eu sei que já está a acontecer, que se esteja a ir muito no sentido que o Mário está a dizer, que é usar-se a inteligência artificial para ajudar a melhor classificar o que é que aconteceu. Eu penso que esse não seria o melhor caminho, a meu ver, mas é uma questão conceptual, portanto, mas aceito este caminho de se usar a maior probabilidade do que é que aconteceu ser privilegiada a uma melhor definição do que é que de facto aconteceu, onde é que de facto a bola estava, mais do que é provável onde é que ela estava. Certo. Muito bem, estamos mesmo ser mais determinista do que probabilista. No fim, João, estás aí calado há muito tempo, queres também colocar uma pergunta? Não, pergunta não, mas quero só dizer que destacar aqui um comentário de Marcos Reis,
que diz boa noite a todos, saudações do Nordeste brasileiro, em especial ao fascinante e inspirador professor Dr. Duarte Araújo. Portanto, muito obrigado. E já agora, na mesma linha, Filipe Petronilho fala de Luanda. O Filipe Petronilho é meu irmão, é diferente. Eu ainda não tinha apanhado. É verdade. Ele pede umas dicas para os palancas negras. Um grande abraço para o Filipe. Ok, tá. Então, estamos mesmo no fim, vocês três fiquem aí mais um bocadinho, já agora estamos mesmo a acabar. Duarte, para fechar, 3 perguntas mais pessoais. Um livro que o tenha marcado em termos pessoais ou profissionais, queres partilhar connosco? Um dos livros que marcou mais foi escrito por Hubert Dreyfus, chamado All Things Shining. Também existe a versão em português, eu fui-me informar, que se chama Um Mundo Iluminado. Eu acho que é uma forma interessantíssima de nós percebermos como é que podemos experienciar esta ligação à vida e ao contexto, como é que ela evolui ao longo da história. E o que é curioso é que ele termina, o Dreyfus, a dizer que o Herman Melville, com o seu Moby Dick, dá-nos uma panóplia imensa de formas de vivermos a vida sem ficarmos presos apenas naquilo que nós interiormente decidimos que é bom ou que é mau, deixarmos que a vida nos apaixone mais do que ser todo um processo determinado internamente. É um livro para mim, muito marcante. Olha, e um conselho ou uma lição de vida que queres partilhar connosco? Pronto, eu percebi que era mais um conselho que eu tinha recebido, é isso? Sim, sim. Eu vou dizer porque é curioso e ele nem sabe que teve esse impacto em mim e se ele ouvir este programa algum dia, pelo menos ficar a saber. Foi o José Mourinho, ele todos os anos vai à faculdade e vai dar uma aula sobre análise do jogo e sobre as atividades dele, é uma das aulas mais populares da minha faculdade, e eu tive a ocasião, isto já foi há uns anos atrás, de lhe oferecer um livro que tinha acabado de escrever, de editar com outros colegas, na altura, chamado Complex Systems in Sports. Ofereci-lhe o livro e ele pergunta-me, então, mas isto da complexidade é dentro das 4 linhas ou fora das 4 linhas? Eu paralisei e disse, não, isto é sobre mesmo a análise do jogo, sobre o que é que se passa dentro das 4 linhas. Mas olha que devias olhar era para a complexidade fora das 4 linhas, que influencia o que se passa dentro das 4 linhas. Eu achei esse conselho fantástico e tenho desenvolvido muito trabalho a partir daí. Muito bem. E para finalizar esta pequena tortura, aí um momento eureka onde tu disseste, já sei. Bom, eu andei às voltas com essa pergunta porque não é nada fácil. Lembrei-me de uma muito curiosa que teve 2 lições. Eu vou tentar ser sintético. Já há muitos anos, foi em 2001, houve cá em Portugal o Campeonato do Mundo de Atletismo Indoor, que foi feito cá em Lisboa, realizou-se cá em Lisboa. Eu tive a sorte de ser convidado, estava na bancada, onde curiosamente estavam também os atletas e os treinadores portugueses a entrar e a sair, portanto eu estava fascinado. E fui com o meu pai, o meu pai que tem 90 anos agora, e ele gosta muito de atletismo e também fui com ele. Estávamos nesse ambiente, eu estava um bocado, digamos, a tentar manter a postura, mas o meu pai estava eufórico, a ver os atletas, eles vinham, ele cumprimentava, metia-se com toda a gente, na altura tinha uns 70 anos e portanto estava com muito mais energia do que tem agora com 90, como é natural. Então estava muito eufórico, eu tentar manter uma compostura e ele sempre nessa atitude. Até que houve um momento, nos 3.000 metros, uma das provas que eu gosto muito, que o Helge Rouge, que foi um atleta marroquino que teve no ativo muito tempo, estava nessa final, estava a correr e a poucas voltas, a 2 voltas do final, dá aquilo que se chama um esticão, uma aceleração brusca, que eu estava a assistir sentado e senti os passos dele a vibrarem-me no peito, portanto, nunca tinha sentido uma coisa dessas, foi um momento de repente ele puxou-me para a corrida, eu dei por mim a gritar por o Helge Rouge com o meu pai, a falarmos com os atletas, a gritarmos com os atletas, a torcermos por ele, e o momento eureka veio depois, eu pensar, o que eu estava a perder até este momento, aqui contido, a manter a compostura, como se vive estas situações, tem que estar entregue a elas, estar envolvido nelas. E eu, a pensar que sabia muito sobre desporto e sobre essas coisas, este aspecto que é tão importante, não sabia nada e, portanto, foi um momento de iluminação pessoal, essa corrida do Helge Rouge com o meu pai em 2001 aqui em Lisboa. Muito bem, Duarte, foi muito, muito bom, sabe a pouco, acho que temos que repetir muito a dose, obrigado. Foi muito interessante, sobretudo trouxeste uma visão um bocadinho não convencional que enriquece, alarga um bocadinho o nosso conhecimento e isso acho que é muito importante. Quero agradecer também ao João, ao José e ao Mário que estiveram aqui a ajudar-nos a servir à mesa
Eu não sei se os físicos conseguiram simular uma garrafa de champanhe para nós bebermos virtualmente, mas era algo que podiam trabalhar, que dava muito jeito. Eu quero agora dizer a toda a gente que nós vamos fazer uma pausa. Temos aqui desde a primeira semana de setembro à procura de mais conhecimento. Voltamos em janeiro, sempre com este registro das quartas e das quintas-feiras com uma sessão. Quero também informar-vos de que este modelo que nós estamos foi um improviso que se conseguiu arranjar, mas que, pelos vistos, correu bastante bem. Posso dizer-vos que nós, nestes 3 meses, chegámos a 1 milhão de pessoas nas redes sociais, não a ver os conteúdos, mas na nossa comunicação, que acho que é um efeito muito, muito interessante. E, portanto, quero agradecer a toda a gente que participou neste processo, em primeiro lugar às pessoas que nos assistiram, aqui ao Mário, que já é o fã número 1, anda lá perto, o José também tem vindo bastante, o João vai passar a vir mais vezes. Quero agradecer também, obviamente, à Câmara Municipal de Oeiras, que permite que isto aconteça, e é justo falar, a figura do Sr. Presidente, que está a apostar bastante em ciência. A Câmara de Oeiras está efetivamente a pôr dinheiro na investigação científica, a política à parte, mas é um facto que eu quero realçar. O Sr. Vereador Pedro Patasco também apoia este projeto. Quero dar aqui um grande abraço ao Filipe Leal, que foi o homem que pensou nisto tudo, e também à equipa diligente, atenta e construtiva e amiga da Elizabeth Brigadeiro e da Maria José Amândio. A classe de batalista, quero agradecer aqui ao João, que está aqui ao meu lado, que ele faz um trabalho de bastidores muito importante que não se vê, que é fundamental para o sucesso do Cógito. Quero agradecer também à Ania, ao grande Zé Carlos, que é gigante, à Alice, e por outras razões quero agradecer também à Cristela. Fiquem bem, fiquem salvo, fiquem em casa, bom Natal, boa passagem de ano, até para o ano, e façam o favor de serem felizes. Muito obrigado. Um bom Natal a todos. Obrigado. Obrigado. Bom Natal. Obrigado. E boas, mano. Obrigado. Obrigado, Zé.